bem-vindos a mais um Além da Make. Gente, o programa de hoje está incrível. E eu vou bater um papo com a empresária e estrategista de negócios, Camila Silveira. E também vou ter uma conversa para lá de especial com a psicóloga Silvia Rodrigues sobre a misoginia. Vem comigo que o programa de hoje está imperdível. Olá, pessoal. Bom, eu estou aqui hoje com uma empresária maravilhosa que vai falar sobre vários assuntos aqui pra gente. E vários assuntos interessantes, viu, gente? Vocês não têm noção do que é. Duvido que vocês saiam, desgrudem o olhinho aí da tela. Eu tô aqui com a Camila Silveira. Seja bem-vinda, Camila. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por aceitar esse convite aqui, né? E eu vou falar um pouquinho, gente, o que é o trabalho da Camila, tá? Então eu vou falar, a Camila é empresária, formada em comércio exterior, com 20 anos de experiência no mercado. Iniciou a sua jornada no continente africano, olha que interessante, há mais de 15 anos, com a maior ênfase em Angola e Brasil. E percebeu a necessidade de contribuir mais, de motivar pessoas em busca da realização profissional. Diretora da Câmara de Comércio de Angola, Brasil. De Angola ou Brasil? Angola, Brasil. Angola, Brasil, é assim que fala. Criou mais de 100 projetos para a melhoria do país, ministrou palestras em diversas províncias, autora de e-books como Vencedor ou Vítima, um guia passo a passo para legendas e publicidade, Pense como empreendedor, empoderamento feminino, autora do método Inove, que capacita o empreendedor para um caminho de sucesso. Olha que bacana. Esses e-books, Camila, ainda estão à venda? Ou aonde que eu encontro esses e-books? Esses e-books foram materiais criados a partir das dificuldades de grupos formados durante a pandemia. Então, de acordo com cada grupo, eu identificava a maior dificuldade e desenvolvia um livro para cada um desses grupos. Então, isso tudo está disponível sim, não é à venda, mas é algo que pode ser solicitado através das redes sociais. Olha só que bacana, hein, gente? Então, assim, ela deixa disponível aí para vocês experiências dela com o grupo que ela fez, né? Teve um trabalho nessa parte de empreender, na verdade, dessa parte da vida profissional. Seria mais ou menos isso? Exatamente. Eu sempre trabalhei com o desenvolvimento empreendedor. Iniciei no continente africano, aonde eu via que muitas vezes as pessoas elas até tinham um recurso, mas pela falta do estudo e realmente do passo a passo de como agir na prática, elas acabavam não tendo o desenvolvimento profissional e isso ocasionava no poder econômico da região. Então, eu passei, a partir daí, a visitar as províncias africanas que tinham maior dificuldade de desenvolvimento econômico, capacitando as pessoas e levando para eles todo o poder de desenvolvimento para que a gente pudesse mudar a realidade do local. Entendi. E, na verdade, ainda você realiza palestras, né? Ainda para quem te contratar, quiser te contratar, você realiza palestras e mentorias em eventos para capacitação, onde você transforma pessoas que não têm organização nenhuma, pessoal, não é assim que fala, em um empreendedor de sucesso. Cada vez mais o empreendedorismo, ele cresceu 78%, tanto no início da pandemia quanto depois disso. Mas muitas vezes, infelizmente, a nossa estatística ainda é muito alta de que os negócios eles morrem antes de completar 2 anos de vida. E isso não ocorre porque as pessoas não tenham uma qualidade profissional, mas ocorre muitas vezes por não saber vários passos que hoje é necessário que você tenha conhecimento para o seu crescimento. Sim. Então, nisso foi aonde eu fui me especializando cada vez mais dentro das atualidades e dentro da rapidez do desenvolvimento de mercado, para que a gente possa realmente não ter regiões sempre com foco africano e que acabou expandindo, e hoje eu realizo isso não só na África, mas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, aonde a gente sabe todos os pontos
que esses empreendedores normalmente têm como empecilho de não desenvolvimento, e para capacitar desde a estrutura emocional, desde como realmente demonstrar o seu trabalho para o mercado, desde saber desenvolver qual emoção realmente vende e precisa despertar para o crescimento profissional e desenvolvimento realmente financeiro. Eu quero te perguntar logo de cara, como você começou e o que te inspirou a realizar esse tipo de trabalho em Angola, no continente africano em si? O que te inspirou a isso? O que te levou? Há muito tempo atrás, eu recebi um convite para fazer a primeira feira multissetorial da África. E eu fui e fiz essa feira e foi realmente uma realização. Na verdade, foi uma descoberta. Aonde, sabe aquele momento que você para assim, você fala assim, caramba, eu posso, eu consigo. Então eu costumo falar que os africanos me descobriram antes de mim mesma. E depois disso, teve uma jornada aí de trabalho, mas foi aonde eu entendi realmente quem eu era e todas as capacidades que eu podia estar realmente me especializando e transportando para todas as pessoas. Então, tudo começou através dessa feira e vai até hoje, onde eu fui conquistando cargos de governo e fui realmente tendo responsabilidades maiores. É uma feira especificamente do quê? Era uma feira multissetorial. Então, o país tinha saído de guerra há pouco tempo e ele precisava ser totalmente reconstruído. Então, normalmente, quando esses países eles passam por fenômenos dessa forma, ele precisa ser reconstruído em todos os setores econômicos, ele precisa de tudo. E é exatamente isso que eu faço. Eu levo tanto a parte de produtos quanto a parte de capacitação em todas as áreas. Foi nesse momento, então, que você diria que descobriu essa arte de transformar vidas de pessoas que não sabiam nada, do zero, e transformar em empreendedores, né, de sucesso. Foi nesse momento que você descobriu essa capacidade toda, ou já vinha lá de trás? Não. Em uma das minhas viagens, eu desci do avião e estava tendo um isso procedimento. Antes ou depois? Não, isso antes. Foi bem nesse momento. Em uma das minhas viagens, eles tiveram uma norma governamental aonde fazia com que as mulheres não pudessem mais trabalhar na rua, os vendedores ambulantes, da mesma forma que é conhecido no Brasil. E os métodos africanos, eles são bastante rigorosos. Então, aquelas mulheres ou saíam, ou tinham problemas com isso. E aquilo foi algo que mexeu muito comigo. Eu também estava num momento onde eu também estava me desafiando e ver aquela situação realmente me incomodou muito e eu peguei todas aquelas mulheres e levei para o meu escritório. Então, a partir dali, eu comecei a ensiná-las, mesmo sem... Eu nunca imaginei que eu ia capacitar pessoas, eu tinha prática porque eu já era uma empreendedora. Sim. E eu também tinha tido uma história muito semelhante. E eu não queria que elas passassem o que eu também já passei na minha vida. Então eu comecei a ensinar que elas poderiam trabalhar sim. Foi aquele momento de empatia, né? Você se colocou no lugar delas e falou, peraí, vamos lá que eu vou ensinar como fazer de outra forma. Porque muitas vezes a gente está numa situação e ela é irregular, como era no caso dos vendedores ambulantes, e não enxerga que é possível eu ser regular sim, não enxerga que é possível hoje eu ser ambulante, mas amanhã eu posso estar na Forbes, como foi o meu caso. Então, dali eu juntei essas pessoas, até porque eu tinha medo do que podia acontecer com elas, levei para o meu escritório. Nessa época, foi bem no começo, da onde o Facebook ele estava iniciando essa parte de lives. E eu, assim, eu era muito nova, né? Isso foi realmente bem no comecinho. E aí, como eu tinha que vir embora para o Brasil e eu me dividia nessa jornada entre Brasil e África, mulher, né, tem que fazer mil coisas. E aí eu fiquei com muito medo de quem eu não tinha conseguido atender. E era um número muito grande de mulheres. Então eu utilizei o recurso da live, que eu sabia que era uma forma onde eu podia juntar essas mulheres, colocar dentro do meu escritório e ter acesso a elas sem estar presente. E aí eu fiz essa live que resultou em mais de 70 mil pessoas assistindo e daí pra frente a minha vida, a minha e a delas, foi transformado assim, de uma forma única
e eu fui me especializando cada vez mais para que eu pudesse ajudá-las. Daí eu realmente fiz cursos e fui mais para esse lado de capacitação, porque não adiantava nada eu levar o recurso para a África, eu consegui equipamentos, eu consegui uma série de coisas para eles, mas eles não terem o conhecimento de como fazer. Sim. Hoje as pessoas falam muito que você pode encontrar água, que você pode fazer sucesso no Instagram, que você pode crescer, que você pode ser uma série de coisas, mas não te mostram o como. O caminho, né? E aí você acaba se sentindo aí no meio da jornada um incompetente, porque todo mundo consegue e você não. E não é isso, não é uma qualidade profissional, não é um problema com você. E por mais que você faça, você não consegue aquele objetivo. Mas por quê? Você não está falando da forma correta? E poucas pessoas, hoje é muito normal a gente ouvir 6 em 7, 10 em 20, né? Números assim, elevadíssimos, e esses números não fazer parte da vida do empreendedor. E aí ele realmente que entrar em uma questão pessoal, e isso realmente gera um transtorno muito grande. E o meu trabalho é justamente contra isso, que essas pessoas realmente saibam o como. Como chegar lá. Como chegar lá, qual é o passo, aonde eu preciso estar. Você que está aí assistindo também pode chegar lá, hein? É só entrar em contato aqui que ela vai te explicar direitinho como é que funciona. Mas, Camila, como... você é uma mulher linda, né? Obrigada. Então, assim... E você teve participação ativa em vários veículos de comunicação. A que você... Resume esse reconhecimento, né? Como você conseguiu atingir esse reconhecimento? Hoje eu tenho, até para mim é uma surpresa, Hoje eu trabalho em todas as emissoras de televisão praticamente, tanto nacionais quanto internacionais. É difícil o dia que eu não coloco lá o meu nome no Google e eu não vejo várias coisas que eu nem sei normalmente que vão sair. Uhum. Mas, em primeiro lugar, é pela comprovação. Em primeiro lugar é Deus, né? Sim, sempre. Porque realmente eu não almejei nada disso, nunca foi o meu sonho, ou eu tenha buscado isso de forma alguma. Mas eu busquei sim, e estudo muito, todos os dias, incansavelmente, pelo sucesso. Então isso você acha que é um resultado do seu trabalho que você está aplicando para você mesma, né, na verdade? Para mim e para os outros. Sim. Eu consigo ver muito o meu sucesso a partir dos sucessos que eu crio. Sim. Então, o sucesso dos meus mentorados, o sucesso de todas as pessoas que me seguem, eles são fundamentais para a minha vida, eles são meu respirar hoje. Com certeza, mas o reconhecimento, eles te enxergarem como essa pessoa que leva esse resultado. Sim. É isso que eu queria entender. A que você atribui isso? Eu atribuo ao reconhecimento mesmo do trabalho, ao resultado. E eu acho que tudo isso ganhou uma relevância no Brasil através do crescimento comprovado do número muito elevado de mulheres africanas profissional. Então, eu fui responsável no ano passado por mais de 5.000 sucessos de mulheres africanas. Tanto no Brasil também o número é bastante elevado. Então, as pessoas poderem, e hoje a mídia, ela realmente está muito ligada no que é verdade, sim, no que é feito através dessa verdade, no comprometimento. E isso acabou ganhando uma relevância que eu realmente não esperava. Essa conversa com a Camila está interessantíssima, não é verdade? Mas eu vou para o intervalo e já voltamos. O melhor do Brasil está aqui. Vegano e artesanal. Bruma Fixante. Tecnologia que vem da natureza. Resistência. 100% brasileiro. Vitamina C. Linha de beleza Cláudia Zani. A mistura que faz a beleza do Brasil. Pessoal, você já ouviu falar em misoginia? Sabia que você pode estar se deixando envolver por um relacionamento abusivo? Você sabia que o menosprezo ao gênero feminino é algo que atravessa gerações? E ainda é muito complicado nos dias de hoje. Inclusive, ouvir
algo sobre uma fala de um filósofo conceituado, Aristóteles, que afirmava que as mulheres eram homens imperfeitos, olha só, e que deviam se sujeitar a eles. Parece absurdo, não é? Então, por isso, hoje eu estou aqui com a psicóloga doutora Silvia Rodrigues, que é especialista em relacionamentos e veio nos esclarecer sobre essa palavra, né, misoginia, e esses conceitos do machismo extremo e ainda trazer ao nosso conhecimento um livro que conta os fatos reais, olha só, de uma mulher que ainda hoje vive no anonimato com medo do ex-relacionamento, mas decidiu não ficar às sombras e contou a história para que as outras mulheres, gente, não passem pela mesma coisa que ela passou. Então, isso é um sinal de empatia, não é mesmo, gente? Então seja bem-vinda, doutora Silvia, e nos conte um pouquinho sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje com você, né? Ter sido convidada para falar desse tema tão importante que é a misoginia, né? É um tema que atravessa gerações, como você falou, e que ainda é tão atual e muitas mulheres podem estar vivendo aí com o misógino sem saber que estão vivendo um relacionamento abusivo. Porque não é muito falado, né, doutora? Não é muito falado sobre esse nome, por exemplo, eu não tinha ouvido falar. Então, acho que a maioria das mulheres também não. Né? Sim, misoginia parece uma palavra esquisita, né? A gente fica na dúvida se fala misoginia, se fala misoginia, mas apesar da palavra ser tão diferente, esse tipo de violência contra a mulher acontece há muitos anos e atravessa décadas, né? Eu tenho certeza que muitas mulheres, ao a gente contar um pouco mais sobre esse assunto, vai identificar ou elas mesmas já viveram um relacionamento assim, ou um familiar, alguém próximo, uma amiga. Então vão identificar esse relacionamento. O que é o certo, essa palavra? Misoginia. O que quer dizer exatamente? Misoginia é um homem que tem angústia de viver com uma mulher, que tem raiva de viver com mulheres. Ele passou por um transtorno aí na fase da infância, né? E esse transtorno significa para ele que ele precisa odiar as mulheres, porque provavelmente ele viveu com uma mãe abusiva, ou uma professora, ou alguém que tinha os cuidados com ele, né? E ele sofreu algum tipo de violência, e ele traz esse ódio hoje para o relacionamento com as mulheres. Entendi. Explica para mim, por favor, o que seria esse livro da Rebeca Uccelli, que é um livro, nossa, de uma utilidade pública, né? Vamos dizer assim. Sim. Eu fiquei muito feliz de ser convidada pela Rebeca para escrever o prefácio do livro e participar desse projeto, né? Levar essa informação para as mulheres. A Rebeca Uccelli usa um pseudônimo porque ela não quer ser encontrada ou reconhecida ainda por medo desse relacionamento que ela viveu com essa pessoa que ainda sabe onde ela mora, onde ela vive, né? Ela teve um relacionamento de 8 anos com essa pessoa, então ela ainda vive com medo que esse relacionamento seja exposto, então ela usa o Rebeca Uccelli. Ela me convidou para escrever o prefácio do livro e participar desse projeto onde a gente está apresentando a história dela, que é uma história real. Sim, ou seja, a parte da divulgação toda é feita com você porque ela não pode, né, se identificar por conta de um relacionamento abusivo. Mas ela não quis ficar às sombras, né, gente? Então ela colocou toda a história dela aí para ajudar mais mulheres, né, a não sofrer quietas, né, não sofrer caladas, né? Porque exatamente. Isso é o que acontece na maioria das vezes. Você que é psicóloga, doutora, pode falar um pouquinho mais disso. Você acha que esse tipo de atitude que ela teve, se mais mulheres tiverem, vai ajudar as outras que estão lendo, que estão vendo? Até que ponto isso ajuda? Porque muitas vezes elas não têm ajuda, né? Não sabem aonde correr, e nem sabem que tipo de doença é essa, ou não sei se é doença. Explica melhor aí como fala isso. A gente chama de transtorno psíquico, né? Porém, ainda não há um consenso entre a psiquiatria, se realmente ele ainda não entra no DSM, né, que é o Manual Médico de Transtornos Psiquiátricos. Então,
esse tipo de relacionamento e de informação é muito importante, porque como a gente começou aqui no início falando, misoginia é um nome esquisito, talvez as pessoas nunca ouviram falar. Sim. Né? E quando a gente leva informação para as mulheres, quando a gente apresenta para a sociedade, quanto mais a gente fala para a sociedade, mais as pessoas têm conhecimento e podem aí buscar ajuda, pedir ajuda de alguém, né, que é tão importante, porque muitas mulheres não conseguem pedir ajuda ou não sabem para quem pedir ajuda. Bom, e onde eu acho esse livro físico, né, que eu mostrei aqui, aonde eu consigo encontrar esse livro? Ele está sendo vendido na Amazon, né, o e-book, e o livro físico na Polo Books. Bom, então, doutora Silvia, eu quero agradecer assim, imensamente por ter vindo aqui, porque eu acho que isso é uma questão de informação pública. A gente é um livro, mas é uma informação pública, né? A gente deve passar esse tipo de informação. Quanto mais a gente puder passar, melhor a gente pode salvar vidas. Então, a gente está falando aqui de vidas, né? Então, doutora Silvia, pessoas que queiram procurar uma ajuda ou está na dúvida sobre eu vivo esse tipo de relacionamento, eu não vivo, como acha a doutora nas redes sociais? A pessoa pode me encontrar no Instagram, @psicóloga Silvia Rodrigues, e no WhatsApp 950702476, e eu tiro todas as dúvidas. Obrigada, e quando quiser voltar, a casa é sua. Bom, gente, agora a gente vai para a entrevista com a Camila, que tá incrível, né? Vamos lá? Você acha que relevância tem a ver com números, ou seja, determinado número de seguidores, ou tem a ver realmente com qualidade ali, né, dos seguidores que você tem? Qualidade, muitas pessoas falam da qualidade como um argumento de venda. A qualidade é nossa obrigação, ninguém compra um produto e espera que ele seja ruim. Sim. Eu acho que ser boa, às vezes, hoje as coisas estão muito invertidas. Sim. E ser boa é igual ser honesto, né? Virou qualidade. E na verdade é a nossa obrigação. E eu sempre tenho isso, e eu sempre passo para os meus mentorados que quanto mais eu corri atrás do dinheiro, mais ele correu de mim. E hoje eu vejo isso nitidamente, às vezes eu enxergo pessoas que estão ali naquela luta, trabalham em 1 milhão de empregos para conseguir alcançar um valor X monetário por mês, e se ela se dedicasse inteiramente, se ela acreditasse no potencial dela, se ela parasse com tudo isso e enfrentasse realmente a missão dela de uma forma absoluta e com toda a dedicação do mundo, como eu passei a fazer, ela teria o sucesso e até muito mais números do que ela imagina. Sempre que você foca no número, você anda para trás. Bom, gente, o tempo com a Camila foi curto demais, né? Porque por mim eu ficava horas e horas aqui falando com ela até de madrugada. Mas quem sabe saindo do ar aqui eu acabo ficando aqui falando com ela, vamos ver. Só que eu vou aproveitar que eu estou aqui com vocês e vou fazer um convite para ela. Você sabe, Camila, que a gente tem um Momento Autoestima, é um quadro do nosso programa em que a gente dá dicas para a pessoa para elevar a autoestima, para ela se conhecer, ou seja, coisas úteis para que ela use com ela. E eu queria te pedir para você, se você podia dar 3 momentos autoestimas pelo menos pra gente, aí umas dicas para as pessoas se enxergarem o seu eu, né? Claro, vamos lá, mas de uma forma prática, né? Para que ela coloque realmente esse eu aí no mundo para ser conhecido, para ser desvendado, e eu fico muito honrada com esse convite e vou ter o maior prazer. Que bacana, virou minha empolgação já aqui, gente. Eu adorei, porque eu mesmo vou adorar essas dicas. Então, hoje, a gente não vai ser o Momento Autoestima dela, tá, gente? Vou deixar claro. Porque a gente já tem aquele Momento Autoestima da Jaque, astróloga, que vem com a gente aqui os primeiros programas do ano, naquelas dicas de astrologia para os signos. Mas os próximos programas, os Momentos Autoestimas vão ser com a Camila, dando dicas aí interessantíssimas pra gente. Então, muito obrigada por você ter aceito esse convite, por ter aceito esse convite para essa entrevista, que eu fiquei aqui encantada. Quero te agradecer muito e dizer para as pessoas que querem te procurar, quero que você deixe aqui suas redes sociais, como te encontrar, por favor. Muito obrigada, eu agradeço o convite
E contem sempre comigo, eu estou sempre à disposição. E aí, nesse momento autoestima, a gente tem uma dívida de que todo mundo que está assistindo aplique e marque Camila Silveira Oficial, que são as minhas redes sociais, o programa, para a gente estar lá de olho, vendo se todo mundo está aplicando certinho. Olha aí a dica, hein, gente? Já tem uma dica aí. Suas redes sociais, por favor. Camila Silveira Oficial. WhatsApp? Tá lá também, lá tem um link com todos os contatos. Todos os links dentro da rede social. Isso. Então é isso, gente. Vocês que querem alguma coisa profissional, descobrir o seu eu ali, olhar pra si, né? Camila, você gosta de astrologia? Adoro! Então você não pode perder esse momento autoestima com a Jaque. Ela dá várias dicas de acordo com cada signo, hein? Vamos lá, já vou seguir, já vou olhar as redes dela, já vou saber tudo. Isso! Momento autoestima. No Momento Autoestima de hoje, nós vamos falar dos signos de terra, Touro, Virgem e Capricórnio, os mais pragmáticos, pé no chão, realistas e responsáveis do zodíaco. Em geral, esses signos, eles trabalham muito com a questão da realidade. E 2022 é um ano de trabalhar corpo. Qual hábito que você precisa cortar? O que você ainda não deixou da sua vida com relação à rotina, saúde, alimentação? Outro tema que fica muito importante em 2022 são as questões de base. Então, como por exemplo, mudar a atividade física, alguma coisa que você tem que trazer para a sua vida, porque isso repercute muito na sua saúde física, mas também na sua saúde emocional. E a dica do Momento Autoestima é que você vai construir um mandala. A gente vai trabalhar com lúdico. Geralmente os signos de terra são menos lúdicos, então nós vamos brincar um pouco. Você vai comprar uma cartolina, pode usar só metade, vai fazer um círculo muito grande, um mandala mesmo, e ali você vai colar palavras, imagens, frases do que você quer em 22. Você quer se casar de noiva? Coloca essa imagem lá. Quer a casa própria? Está pensando numa viagem? Coloca a imagem do avião. Aquilo que representa os seus sonhos. Depois de colar esse mandala todo bonitinho, você vai colocar ali dentro da sua porta do seu guarda-roupa, do lado de dentro, e só vai tirar no final de 2022. Daí você vai ver o que rolou e o que não rolou, mas não tem problema. O que não aconteceu, você repete para 2023, porque esse ano ele dá uma força de mudar aquilo que vocês querem. Há muita persistência, resiliência e uma facilidade em transformar. Aproveita, porque é uma energia muito positiva em 2022 para todos os signos de terra. Se você gostou das dicas, eu te convido para ir lá no Astrologuês, toda segunda-feira às 14 horas no VRT Channel, ou no meu canal no YouTube, Jaque Astróloga, e também no meu Instagram do mesmo nome. Um beijo! Bom, gente, o Além da Make dessa semana chegou ao fim. Mas a conversa, o bate-papo aqui com a Camila, vocês viram que vai render, né? Vai render ainda algumas semanas. Então acompanhe aqui as dicas delas e aplique, né? Aplique no seu dia a dia, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E o papo com a doutora Silvia foi esclarecedor, não é verdade? Pois é, então fica aí a dica para vocês. Preste atenção no outro, às vezes pode estar do nosso lado, pode estar mais próximo do que a gente imagina. E se cabe a gente ajudar, nem que seja com um incentivo, né, de procurar um profissional qualificado para atender, para ajudar nesse momento, você pode estar salvando uma vida. Então fica aí essa reflexão, né, do Além da Make de hoje. E um beijo, até o próximo Além da Make. Papo com a psicóloga Rose. De onde você tirou Rose? Rose. E também vou ter uma conversa
Ah, por que eu falei todas? Tudo bem? Quer fazer mais um? Seus conceitos de machismo, né, gente? Ai, ó, acho que esse pedacinho aí deu uma engasgada. Devagar. Olha que bacana. Esses guias aqui, esses e-books, ainda estão à venda, Carol? Camila. Nossa.